I only remember two phrases in Portuguese. Eu só me lembro de duas frases em português. Boa noite Good evening. and tudo bem. Excuse me. Tudo bem? I wish you could see into my heart tonight Eu gostaria que você pudesse vislumbrar o meu coração essa noite and see the joy that is there. e poder contemplar o gozo que está ali. For me, it has been entirely too long for us not to have been to Brazil. E para mim realmente pareceu muito tempo não poder ter estado no Brasil antes. Already we had an opportunity to greet many of you, Nós já tivemos a oportunidade de podermos falar com muitos de vocês, but as I stand here this evening and look out and see your beautiful faces, it brings much joy to my heart. mas quando eu chego aqui de cima e olho as suas faces maravilhosas, realmente traz muito gozo ao meu coração. I don't know how you have found it, but I find that every once in a while our Heavenly Father gives us a special gift. Eu não sei o que você acha, mas eu creio que algumas vezes o nosso Pai Celestial nos dá um dom, um presente especial. There's no question He has given us the greatest gift in giving us His Son. Não tem qualquer dúvida que Ele nos deu o maior presente quando Ele nos deu o seu Filho precioso. But every once in a while He just gives us a special gift in practical ways. Mas às vezes aqui e ali Ele nos dá um presente especial de uma maneira bastante especial. For me, a trip to Brazil is a special gift from the Lord. E para mim, uma viagem aqui ao Brasil é aquele presente especial que o Senhor me dá. I do bring you greetings from my wife. E eu trago a vocês saudações da minha esposa. She wanted so very, very much to be here. Ela queria tanto poder estar aqui. But we have recently just moved to Richmond, Virginia. Mas recentemente nós acabamos de mudar para Richmond, em Virgínia. We're not totally settled in our house. E nós ainda não nos acomodamos bem ali na nossa casa. And the great news is we are expecting another grandbaby in January. E as boas novas são que nós estamos aguardando um novo netinho agora em janeiro. So we are, my wife is trying to be of some help to our daughter-in-law. Então a minha esposa está tentando servir, ou seja, de alguma ajuda para a nossa nora. And we also bring you warm greetings from the brothers and sisters in Richmond. E nós trazemos a vocês saudações calorosas dos irmãos e irmãs lá de Richmond. Many of you know them, Muitos de vocês os conhecem. but this last year I had an opportunity to travel many places in the U.S. and in Canada. E nesse último ano eu tive a oportunidade de viajar por muitos lugares nos Estados Unidos e no Canadá. And I know that they would want me to bring warm greetings from them as well. E eu sei que esses irmãos também desejariam que eu trouxesse a vocês essas saudações calorosas. It's wonderful to be here. É maravilhoso poder estar aqui. And I hope I have opportunity to have fellowship with some of you that I have not met before. Eu espero, sinceramente, poder ter o tempo de ter comunhão com vários de vocês, os quais eu não conhecia anteriormente. Now I know that I'm supposed to remember all of your names. E eu sei que eu tenho que guardar, memorizar o nome de todo mundo aqui. All those brothers and sisters we had fellowship with 3 years ago, O nome dos irmãos e irmãs que a gente teve comunhão há 3 anos atrás. I know I'm supposed to remember your E names. eu sei que eu tenho que lembrar os seus nomes. But you must forgive me from the very beginning. Mas você já tem que me perdoar logo de início. I probably won't. Provavelmente eu não vou lembrar. So you be merciful to me. Então tem misericórdia de mim. You remind me what your name is. Por favor, me lembre qual que é o seu nome. I do recognize your face. Eu realmente reconheço a sua face. So it is wonderful to be here. E é maravilhoso poder estar aqui. As I received invitation from the brothers to come and share with you brothers and sisters at this time. E eu recebi o convite dos irmãos para poder compartilhar com vocês aqui nessa I vez. immediately began to ask the Lord what He would have me to share. E imediatamente eu comecei a inquirir do Senhor o que Ele desejaria que eu compartilhasse. And the thought that came into my heart was the message of the cross. E aquele pensamento que veio ao meu coração foi sobre a mensagem da cruz. Now I wasn't sure that I was hearing the Lord clearly, E eu não estava muito certo que estava ouvindo o Senhor de maneira clara. because I know that this is not a popular topic to talk about. Porque eu sei que este não é um tema muito popular de se compartilhar. But each time I inquired of the Lord, He seemed to say the same thing. Mas toda vez que eu inquiria aquilo do Senhor, parecia que Ele dizia a mesma coisa. That He wants us to fellowship together in these times that I'm responsible for about the message of the cross. Que realmente Ele queria que eu compartilhasse nesses momentos que a gente passasse junto sobre a mensagem da cruz. Now, when we think about the cross, Quando nós pensamos a respeito da cruz, so often we think about the events that occurred at the cross. muito frequentemente nós pensamos a respeito daqueles eventos que ocorreram na cruz. That is, all the things that happened to our Lord Jesus as He was being crucified. Ou seja, todos aqueles fatos, aquelas coisas que aconteceram com o Senhor Jesus quando Ele foi crucificado. The trial, the mistreatment, the spitting upon Him, and then the actual crucifixion. O julgamento, realmente aquela forma malvada que trataram com Ele, como cuspiram nele, e finalmente a sua crucificação.
And I think we have all discovered that it is of great value to meditate on those facts. E realmente nós descobrimos que é de grande valor nós podemos meditar naqueles fatos. But it seems that the Lord would have us to get behind the facts and try to understand the meaning of what was happening on that occasion. E parece que o Senhor está desejando que nós realmente possamos enxergar o que está por trás dos fatos e para que possamos realmente o que aconteceu naquela For situação. the times that we will be fellowshipping out of the Scriptures, Então, nos momentos que vamos estar compartilhando das Escrituras, what we will be trusting the Holy Spirit to do o que nós vamos estar confiados no Espírito Santo para que Ele faça, is to help us understand the significance of what was taking place. é para que nós possamos compreender a significância daquilo que aconteceu. Now, I hope we understand that we cannot do this in 5 sessions. Eu espero que vocês compreendam que nós não conseguimos fazer isso em apenas 5 sessões. I'm not certain we could do it in 5 lifetimes, Eu acho que nós não poderíamos fazer nem mesmo em 5 vidas. but I do trust that the Holy Spirit has focused in on those matters that will be valuable for us at this time in our life. Mas eu creio que realmente o Espírito Santo nos fez focalizar sobre esses 5 pontos que nós consideraremos no nosso tempo em conjunto. So I trust that we will pray the Lord will take that which He wants us to fellowship about concerning the cross and make it real to our hearts. E nós vamos confiar que realmente o Senhor vai tomar aqueles assuntos que Ele quer que nós compartilhemos a respeito da cruz aqui. So as a beginning place, we want to read some words from Paul's letter to the Corinthians, his first letter to the Corinthians. Então, para começar, nós vamos ler uma passagem que se encontra na primeira Epístola aos Coríntios, a Epístola de Paulo aos Coríntios. And for the sake of time tonight, we will just have it read in Portuguese. E por causa do tempo, hoje à noite, nós vamos apenas ler em português. So we want to read verses 17 of the first chapter down through the 5th verse of the second chapter. E nós vamos ler do versículo 17 do primeiro capítulo até o versículo 5 do segundo capítulo. So that's 1 Corinthians chapter 1, verse 17 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 through the 5th verse of the second chapter. até o versículo 5 do segundo capítulo. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para vós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Can we join our hearts together and ask the Lord to help us? Será que nós poderíamos unir os nossos corações e pedir que o Senhor nos ajude?
Our gracious Lord, with thankful hearts, we come to you this evening. Nosso Senhor, com um coração cheio de gratidão, nós nos aproximamos do Senhor nesta noite. How we praise you that in your mercy you have called us together for these days of fellowship. Senhor, como da tua misericórdia, o Senhor tem nos chamado para esses dias de comunhão juntos. And we know that right from the very outset, your presence is here with us. E nós já sentimos e sabemos que do início a tua presença já está aqui conosco. Oh, how we thank you for that. Oh, como nós te agradecemos por isso. Lord, unless you remain with us, all will be vain. Senhor, a não ser que o Senhor permaneça conosco, tudo vai ser vão. It won't mean anything. Não vai ter qualquer significado. How we thank you that you have committed yourself to be with us. Ó Senhor, como nós te agradecemos, porque o Senhor se comprometeu a si mesmo de estar conosco. We would want to remove all those things that would hinder for you being here in fullness. E Senhor, nós queremos que realmente o Senhor remova todas aquelas coisas que estão impedindo ou que possam impedir o Senhor de estar aqui conosco We nesses would dias. claim the blood of the Lord Jesus Christ upon us. E nós clamamos pelo sangue do Senhor Jesus sobre nós. That any of our sins, they would not in any way offend you and prevent you from being here. E que nenhum de nossos pecados possam impedir o Senhor de poder estar aqui conosco. Lord, we would ask you to soften our hearts Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha realmente amaciar os nossos corações, so that they would be ready to receive your word. para que Ele possa estar preparado para receber a Tua palavra. Lord, anoint our ears. Ó Senhor, venha ungir os nossos ouvidos. Give us ears to hear what the Spirit of God is saying in this hour. Dê-nos ouvido para ouvir o que o Espírito de Deus quer nos dizer nesta hora. So we thank you for being here. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. Thank you, Lord, that you want to speak to us. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor quer falar a nós. We know that only you have the words of eternal life. Porque nós sabemos que somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. And we come and sit before you this evening E nós chegamos e nos assentamos diante do Senhor nesta noite. and ask that by the working of your Holy Spirit, E pedimos que pela obra do Teu Santo Espírito, you would open the eyes of our understanding. o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento. You would speak clearly words to each of our hearts. O Senhor possa falar palavras claras aos nossos corações. And then, Lord, do a work in our hearts that will be obedient to what we hear. E o Senhor faça uma obra nos nossos corações para que nós possamos ser obedientes àquilo que ouvimos. Oh, gracious Lord, glorify yourself in the midst of your people. Ó Senhor gracioso, glorifique a si mesmo o Teu nome no meio do Teu povo. Even through your word. E mesmo através da Tua palavra. And we ask it in your name. E nós pedimos isso no Teu nome. Amen. Amém. It's an amazing statement that Paul makes to the Corinthian church. É realmente uma afirmativa maravilhosa que o apóstolo Paulo faz para aquela igreja em Corinto. When he said, when I came among you, I was determined to know nothing but Christ and him crucified. E ele falou que quando eu estive entre vós, eu determinei não saber outra coisa entre vós a não ser Cristo e este crucificado. It seems that very early in Paul's life as a Christian, Parece que bem cedo na vida de Paulo como cristão, and especially as he felt commissioned to go out and minister in the name of the Lord Jesus, especialmente quando ele sentiu aquela comissão, o envio dele para poder trabalhar entre os cristãos. something was made very clear to him, Algo foi feito bastante claro para ele. and that was that the cross was the center of all that he had to say. E isto foi que a cruz era o centro de tudo aquilo que ele deveria dizer. Maybe I need to correct that. Talvez eu precise corrigir isso. Christ and him crucified was the center of all that Paul had to say. Então, corrigindo aquilo que eu acabei de dizer, Cristo e Cristo crucificado era o centro de tudo aquilo que Paulo tinha para dizer. And when we read in these beginning verses this evening, E quando nós lemos nesses versículos iniciais nessa noite, Paul was quite concerned that he would preach in such a way that the cross would lose its meaning. Paulo estava muito preocupado de que ele pregasse de uma certa maneira que a cruz perdesse o sentido. That he would proclaim the gospel in such a way that the cross would lose its significance. De que ele pudesse pregar o evangelho de tal maneira que a cruz perdesse o seu significado. That the power that is included in the cross would not be manifested in his preaching. De que o poder que existe na cruz não fosse manifestado na sua pregação. And so he reminds the Christians in Corinth Então ele lembra aos cristãos em Corinto that he preached Christ and him crucified. que ele prega a Cristo e ele crucificado. Now, those of you who have read the Corinthian letter Para aqueles que já leram a carta aos Coríntios, are aware that the Corinthian church had many problems.
estão bastante cientes de que a igreja de Corinto tinha muitos problemas. Some very serious problems. Alguns problemas muito sérios. There was division among the brothers and sisters. Havia divisão entre os irmãos e irmãs. There was gross immorality among God's people. Havia aquela imoralidade grosseira no meio do povo de Deus. They were abusing the Lord's table. Eles estavam abusando da mesa do Senhor. There was doctrinal misinformation given out. Havia aquelas informações doutrinárias erradas que estavam sendo passadas. Some of the Christians were actually taking other Christians to court. Al- Alguns cristãos estavam levando outros cristãos, seus irmãos, para a corte para serem julgados. Many problems. Muitos problemas. Very serious problems. Problemas muito sérios. And yet when Paul came among them, he only had one message. E ainda assim, quando Paulo chegou no meio deles, ele teve apenas uma mensagem: Christ and him crucified. Cristo e este crucificado. So Paul in his preaching was determined to do it in such a way that the cross would not lose its power. Então Paulo, ele pregou de tal maneira, de forma que a cruz não perdesse o seu poder. Now for Paul, preaching the gospel was preaching the cross. Então para Paulo, pregar o evangelho era pregar a That cruz. is, Paul did not have a gospel that did not include a cross. Paulo não tinha nenhum outro evangelho que não incluísse a cruz. Now there are many who have tried to present a gospel Muitos já tentaram apresentar um evangelho and to present it in such a way that it did not include a cross. e apresentar de tal maneira de forma que não incluíssem a cruz. I think there's a number of reasons for that. Eu acho que tem muitas razões para isso. First of all, it's not very popular. Em primeiro lugar, não é uma coisa muito popular. There's something in virtually every one of us Existe algo em virtualmente cada um de nós that would like to have a Savior that did not include a cross. que gostariam de ter um Salvador que não incluísse a cruz. Probably if you and I have been standing at the foot of the cross, Talvez se nós estivéssemos ali de pé, ao pé da cruz, even though we had declared, crucify him, mesmo que tivéssemos declarado crucificai-o, crucificai-o, we may have also been a part of that crowd that said, come down from the cross, and Tal- we will believe you. talvez a gente fizesse parte daquela mesma multidão que falou para ele: desça daí que nós creremos em ti. Because there is something in us that wants a Savior that does not include a cross. Porque existe algo em nós que deseja um Salvador que não inclua a cruz. We want a cross with Christ. Nós queremos um Cristo sem cruz. We want someone who is a good teacher, Nós queremos alguém que é um bom mestre, who's a good man, que é um bom homem, who is an ideal model for what God wants. que é um modelo ideal para aquilo que Deus deseja. But somehow it doesn't seem right in our thinking that he should be one who would experience the cross. E de alguma maneira não parece correto aqui na nossa mente que ele devesse caminhar até a cruz. Now maybe that doesn't have the same impact on us tonight as it did 2,000 years ago. Talvez isso não tenha o mesmo impacto em nós hoje como teve há 2000 anos atrás. We should not forget that the cross was an instrument of capital punishment. Nós não podemos esquecer de que a cruz era um instrumento de punição capital. The cross was the way that they punished the most severe criminal. A cruz era a maneira pela qual eles puniam os criminosos de maneira mais severa. This is the way they treated the worst criminals. Essa era a maneira com a qual eles tratavam os piores criminosos. It was a horrible way of judging people and punishing people. Era uma maneira horrorosa de julgar as pessoas, de punir as pessoas. So why would you want your Messiah to be someone who was identified with such a thing as a cross? Porque você seria uma pessoa que gostaria que o seu Messias fosse alguém identificado com tal cruz. And so it took a tremendous revelation on Paul's part Então isso realmente foi necessário uma revelação tremenda da parte to de Paulo unify Christ and the cross. para unificar Cristo e a cruz. Now, certainly it would have been easy for him to preach of a Messiah that did not include a cross. Talvez fosse bastante fácil para ele pregar sobre o Messias que não incluísse a cruz. And I don't know for Paul, but for others, I'm sure it's possible to have something to say about a cross that did not include Christ. E também, não sei a respeito dele, mas para outros talvez seja até fácil falar a respeito de uma cruz que não inclui Cristo. But the gospel that Paul preached was Christ crucified. Mas o evangelho que Paulo pregou foi Cristo crucificado. There is no question that he was the perfect teacher. Não havia qualquer dúvida de que ele era o mestre perfeito. He is God's model man. Ele é aquele modelo perfeito de homem, da parte de Deus. If we want to understand what God would have us to be like, Se nós
quisermos entender o que Deus quer que nós sejamos, then all we need to do is to look at the person of the Lord Jesus. então tudo o que precisamos fazer é olhar para a pessoa do Senhor Jesus. And in him we find what God wants each of us to be. E nele nós encontramos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. So there's no question that we can preach about him being a good teacher Não tem qualquer dúvida que nós podemos pregar a respeito de Jesus como sendo um bom mestre, and a great preacher e um grande pregador, and a great human being e um grande ser humano, and someone who can perform great miracles. e alguém que pode realmente fazer grandes milagres. All of that is true, Tudo isso é verdadeiro, but it creates a difficulty when you include a cross with that person. mas aí aparece uma dificuldade quando você tenta incluir uma cruz com esse tipo de pessoa. Especially when we remember what the cross represents. Especialmente quando nós nos lembramos do que representa a cruz. It was the instrument of capital punishment. Era um instrumento de punição capital. And you only have to read one time the event of Jesus being crucified E você precisa ler apenas uma vez aquele evento de Jesus Cristo sendo crucificado, to understand some of the agony and humility and degrading experience it was to be crucified. para compreender como aquela experiência foi humilhante, degradante de ser crucificado. And yet, because of the revelation that Paul received, Mas ainda assim, por causa da revelação que Paulo recebeu, his gospel was always founded upon Christ crucified. o seu evangelho sempre foi fundamentado em Cristo crucificado. Christ and him crucified was Paul's solution for everything. Então, Cristo crucificado era a solução de Paulo para todas as coisas. It sounds too simplistic. Parece muito simplista. There must be more to it than that. It has to be more complicated than that. Tem que ser mais complicado, tem que ter mais coisa aí. But not for Paul. Mas não para Paulo. He saw something. Ele viu algo. He saw behind the event of Jesus actually being crucified. Ele conseguiu enxergar por trás daquele evento de Jesus sendo crucificado. He saw that God was doing something in that event Ele viu Deus fazendo algo naquele evento that really resolved all the difficulties of the universe. que realmente solucionou todos os problemas do universo. So that's why in these days together we want to look at a few aspects of what God did through that cross. É por isso que nesses dias nós queremos olhar alguns aspectos do que Deus conseguiu alcançar na cruz. So Christ and him crucified is not optional, brothers and sisters. Então Cristo e Ele crucificado não é opcional, irmãos e irmãs. It's fundamental to your Christian life. É fundamental para a sua vida cristã. If there had been no cross, there would be no salvation. Se não tivesse havido a cruz, não teria havido salvação. No cross, there would be no hope for us. Se não houvesse a cruz, não haveria esperança para nós. No cross, there would be no growth for us. Se não houvesse a cruz, não haveria crescimento para nós. It is the foundation stone upon which God has worked to make it possible for you and I to be restored back to fellowship with him. É aquela pedra fundamental sobre a qual Deus edificou aquilo que foi necessário para restaurar a sua comunhão para conosco. And then I think we must also say that this cross is central and not peripheral. E nós devemos mencionar que essa cruz, ela é central e não algo periférico. It is in the center of everything. Está no centro de tudo. It's not something on the outside. Não é alguma coisa que está ali por volta e fora. You know, if you take the picture of a wheel, Se você imaginar a imagem de uma roda, and then in the center of that wheel you have a hub, então no centro ali você tem onde vai o eixo. and then you have spokes going to the outer part of that wheel. E você tem aqueles aros saindo do centro da roda. The cross is not one of those spokes. A cruz não é uma daqueles aros. The cross is not the outer rim. A cruz não é aquela coisa circular que está ali em volta. The cross is the hub. A cruz é aquele It centro. is the center of everything. É o centro de todas as coisas. Everything we have to experience in God has its origin there in that hub. Tudo, Christ and him crucified. tudo aquilo que nós temos de experimentar de Deus está ali naquele centro, em Cristo e Ele crucificado. And that's why I believe, brothers and sisters, É por isso que eu creio, irmãos e irmãs, that is of great value for us, que é de grande valor para nós, for periodically for us to come back and look once again at what it is that God was doing through the crucifixion of his son. para periodicamente voltarmos e contemplarmos, vermos novamente aquilo que Deus alcançou na cruz do Calvário e o seu Filho. Now let's just take a few moments to consider what I've entitled the reality of the cross. Vamos gastar alguns momentos para considerar sobre aquilo que eu chamo de realidade da cruz. Now none of us here Nenhum de nós aqui witnessed with our eyes Jesus being crucified. testemunhou com os próprios olhos Jesus sendo crucificado. None of us. Nenhum de nós. Only a few people had the opportunity to see with their physical eyes
Jesus being nailed to that cross. Somente algumas poucas pessoas tiveram a oportunidade de realmente ver Jesus sendo cravado naquela cruz. Then how do you know that it's real? Então como é que você vai dizer que é verdadeiro? How do you know that it's not just something somebody made up? Como é que você não pode me garantir que foi algo que alguém inventou? Some good story. Uma boa história. Well, see, that's why it's important that we really know the reality of the cross. Então você vê, é por isso que é importante que nós saibamos da realidade da cruz. I think it's important, first of all, that we realize that the cross is an eternal reality. É importante que nós, de uma vez já, descobramos que a cruz é uma realidade eterna. Let me put it this way to us. Deixa eu colocar dessa maneira para nós. The cross was a reality before Calvary. A cruz era uma realidade antes do Calvário. Let's think about that for a moment. Pense sobre isso um momentinho. The cross was a reality before Calvary. A cruz era a realidade antes do Calvário. The cross was already a reality before Jesus was crucified on that cross. A cruz já era uma realidade antes de Jesus ser crucificado naquela cruz. The cross is an eternal principle under which God operates. A cruz é um princípio eterno sobre o qual Deus opera. It's one of the laws that God governs himself by. É uma daquelas leis através da qual Deus se governa. The cross was not a coincidence. A cruz não foi uma coincidência. The cross was not an accident. A cruz não foi um acidente. The cross was not just something perpetrated by men. A cruz não foi algo simplesmente perpetrado pelos homens. Even though it looks like sometimes from our vantage point that that's the case. Embora muitas vezes pareça, do nosso ponto de vista, que esse foi o caso. But the fact is, brothers and sisters, Mas o fato é, irmãos e irmãs, that the principle of the cross is eternally rooted in the heart of God. é que o princípio da cruz estava eternamente arraigado no coração de Deus. The most popular verse in all of Scripture, probably, O verso mais familiar, mais comum em todas as escrituras is John 3:16. é João 3,16. What does it say? O que diz ali? Let's quote it together. You in Portuguese. Vocês podem falar em português. For God so loved the world Mundo that que he deu gave seu Filho his only unigênito, begotten Son, that para que todo whosoever aquele que nele crê believeth in him should não not pereça, perish, but mas have tenha vida eternal eterna. life. That's the cross, brothers and sisters. Isto é a cruz, irmãos e irmãs. The Lord, God didn't just all of a sudden decide he had to give his Son. Deus não decidiu assim, de repente que ele tinha que dar o seu filho. Now, I'm not just talking about the foreknowledge of God. Eu não estou simplesmente falando daquela presciência de That Deus. is, God knows everything that's going to happen before it happens. Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer antes mesmo de He acontecerem. knew that man was going to sin. Ele sabia que o homem iria pecar. And he knew there had to be a sacrifice given for that sin. E ele sabia que era necessário que um sacrifício fosse dado por aquele pecado. I'm not talking about him having that kind of information. Eu não estou falando a respeito de Deus ter esse tipo de informação. I'm talking about that there's a law, a principle that operates in God himself. Eu estou falando que existe uma lei, um princípio que opera em Deus Ele mesmo. That causes God to forget about himself and give himself away. Que faz com que Deus esqueça de si mesmo e se dê para os outros. It's part of who he is. É parte daquilo que Ele é. If he is true to himself, Se Ele for verdadeiro consigo mesmo, then the fiel, cross is an operating principle in his life. então a cruz é um princípio operante em sua vida. It's an eternal principle. É um princípio eterno. Therefore, the cross is an eternal reality. E, portanto, a cruz é uma realidade eterna. Secondly, the cross is a spiritual reality. Em segundo lugar, a cruz é uma realidade espiritual. Now, when we talk about being spiritual reality, we're talking about something that issues forth from someone's heart. Quando a gente fala de ser uma questão espiritual, é alguma coisa que vem do coração de alguém. There's, before you ever see the outward evidence, Antes mesmo de você ver aquela evidência externa, it's already a reality in someone's heart. já é uma realidade no coração de alguém. It's a spiritual reality. É uma realidade espiritual. Now, every once in a while, De vez em quando, we who live here on this earth nós que moramos aqui nessa and terra have interaction with material things, e que temos aquela interação com coisas materiais, we need to be reminded that the real world is the spiritual world. nós devemos ser sempre lembrados que o mundo real é o mundo espiritual. That's true. Isso é verdadeiro. We sometimes think the real world is right here. E nós muitas vezes achamos que o mundo real é esse aqui. This is just a shadow. Isso é simplesmente uma sombra. This is not the real. Isso não é coisa real. The real is that which is spiritual. O real é aquilo que é espiritual. So the cross is a spiritual reality. Então a cruz é uma realidade espiritual. It's not only eternal,
não é somente eterna, in that it's always been there with God, no sentido que sempre já esteve ali com Deus, but it is spiritual. mas também é espiritual. It is something that issues out of God's heart. É alguma coisa que sai do coração de Deus. It's a principle that operates in the spiritual realm. É um princípio que opera, trabalha no mundo espiritual. And then we have to say that the cross E também nós temos que dizer que a is cruz, historical. ela é histórica. Now, brothers and sisters, I trust that you have reminded yourself Irmãos e irmãs, eu creio que vocês já tenham se lembrado that Jesus was not the only person to ever be crucified. que Jesus não foi a única pessoa a ser crucificada. Now, to my recollection, he's the only one whose name we know about that was crucified. Pelo que eu saiba, ele é a única pessoa que os homens conhecem o nome de que foi crucificado. Now, we know there were two thieves that were crucified. Nós sabemos que haviam ali dois ladrões And que there foram were crucificados. hundreds, even thousands of other people who were crucified. E existiram centenas ou milhares de pessoas que foram crucificadas. Why didn't their crucifixion satisfy the righteousness of God? Por que a crucificação daquelas outras pessoas não satisfez a justiça de Deus? Because of who was crucified. Por causa daquele que foi crucificado. So the cross Então a cruz, became a historical reality ela se tornou uma realidade histórica when Jesus, the Son of God, quando Jesus, o Filho de Deus, was nailed to that cross. foi cravado naquela cruz. And in all four Gospels, E nos 4 evangelhos, todos eles, we have a record of that crucifixion. nós temos um registro daquela It is crucificação. a historical event. Foi um evento histórico. It actually took place. Na realidade, aconteceu. We have a record of it. Nós temos um registro We disso. can read about it. Nós podemos ler a respeito We can disso. study it. Nós podemos estudá-lo. Think about it. Nós podemos pensar a respeito It disso. actually happened. E realmente aconteceu. So it is a historical reality. Então é uma realidade histórica. But the cross also is to be a practical reality. Mas a cruz também tem de ser uma realidade prática. That is, the cross that operated in the life of our Lord Jesus Isto é, a cruz que operou na vida do Senhor Jesus, before he was ever crucified antes mesmo dele ser crucificado, is also to operate in those who are his followers. também deve operar na vida daqueles que são seus seguidores. Now we will take up this more later, Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso mais tarde. but from the very beginning, Mas desde o princípio, the Lord Jesus said, o Senhor Jesus disse: if any man would be my disciple, se qualquer um quiser ser meu discípulo, if anyone would be my disciple, se qualquer um quiser ser meu discípulo, these are the conditions. estas são as And as condições. far as I know, he never changed those conditions. E tanto quanto eu saiba, ele nunca mudou essas They were condições. true back 2,000 years ago. Elas eram verdadeiras 2.000 anos atrás. They were true 1,000 years ago. São verdadeiras há 1.000 anos atrás. It is true tonight. E é verdadeiro hoje à noite. If you want to be a disciple of the Lord Se Jesus, você quiser ser um discípulo do Senhor he Jesus, says included in that is a cross. ele falou que incluído nisso aí está a cruz. You must deny yourself Você tem que negar a si mesmo and take up your cross. e tem que tomar a sua cruz. Not his cross, your cross. Não a cruz dele, a sua cruz. And don't you find it interesting Você não acha que isso é interessante? that Jesus was talking about a cross before he was ever Que ele crucified? estava falando a respeito de cruz mesmo antes de ser crucificado. Again, it just underlines for me Isso para mim simplesmente sublinha that this matter of the cross que essa questão da cruz is something that is eternal and spiritual. é algo que é eterno e espiritual, But he wants it to have practical application in our everyday life. mas que também quer que tenha uma aplicação prática na nossa vida diária. So somehow by the miraculous work of the Holy Spirit, Então, de alguma forma, pela obra miraculosa do Espírito this Santo, marvelous revelation about the cross was given to the apostle. essa revelação maravilhosa a respeito da cruz foi dada ao apóstolo And Paulo. when he saw that, E quando ele viu aquilo, and he saw what it was that God was accomplishing through that cross, e quando ele viu aquilo que Deus estava alcançando através da then cruz, he made a determination então ele determinou that this would be the foundation of all of his preaching. que esse seria o fundamento de toda a sua pregação. Let us not forget, brothers and sisters, Que nós não possamos esquecer, irmãos e irmãs, Paul was a brilliant man, Paulo era um homem brilhante, probably one of the best educated men of his day. talvez dos homens mais bem educados dos seus dias. No one could have written the Roman letter. I realize the Holy Spirit was behind it. Ninguém poderia escrever uma carta como Romanos, eu creio que o Espírito Santo estava ali inspirando. But to have written the letter to the Romans, Para escrever uma carta como aos Romanos, there had to be an instrument there certainly touched by God. deve
certamente ter havido um instrumento ali que foi tocado por Deus. But an instrument that could take what God had done and systematically present it. Mas um instrumento que foi capaz de tomar aquilo que Deus deu e apresentar de maneira sistemática. He was a brilliant man. Ele era um homem brilhante. He could have talked in philosophical language. Ele podia falar naquela linguagem filosófica. He could have talked in scientific language. Ele poderia falar numa linguagem científica. But he chose, when he saw what it was that God had done, he chose that the cross and Christ crucified on that cross would be the center and hub of his message. Mas ele escolheu, ao invés disso tudo, de falar e pregar Cristo e Cristo crucificado como sendo o tom central da sua mensagem. Now the question for us tonight, Mas a pergunta para nós hoje à noite as it was for those in Paul's day, era para aqueles também na época de Paulo: what is your evaluation of the cross? qual é a sua avaliação da cruz? How do you evaluate? Como você avalia a cruz? How do you see? Como você percebe a cruz? You see, I fear for us as the Lord's people sometimes. Eu realmente temo por nós, o povo de Deus, algumas vezes. Because we have taken this event of the cross Porque nós tomamos esse evento da cruz and we have sentimentalized it. e nós sentimentalizamos isso. Now please don't misunderstand. Por favor, não me compreendam mal. How can you read what our Lord endured at that cross Como você pode ler aquilo que nosso Senhor suportou na cruz and you not weep? e você não chorar? To understand what he had to endure. Entender aquilo que ele passou. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, we need to understand we cannot sentimentalize the cross. nós temos que compreender, nós não podemos sentimentalizar a cruz. How about it when we take a cross and shape it in this, take the shape of a cross and then gold plate it and wear it on our lapel? Então, qual o problema de você pegar aquela coisa que tem a forma de cruz, colocar aquilo em ouro e colocar na sua lapela? Or around our neck? Ou ao redor do nosso pescoço? Or in our ears? Ou talvez nas nossas orelhas? Now, please be merciful to me. Agora, por favor, tenha misericórdia de mim. I'm not trying to create problems. Eu não estou tentando causar qualquer problema aqui. If you wear crosses in your ears, I'm not telling you not to. Se você está usando aí cruz na sua orelha, eu não estou falando para você deixar de All I'm usar. saying is, what is behind that symbol? O que eu estou querendo dizer é o que está por trás desse símbolo. If you're wearing a cross, Se você está usando uma cruz, you know what that cross represents? você sabe o que essa cruz representa? It represents capital punishment. Representa aquela punição capital. And for whom? E para quem? For the one who's wearing it. Para quem está usando. You had to carry your own cross. Você tem que carregar sua própria cruz. So let's not take something that is of such great significance to God Não vamos tomar alguma coisa que é de significado tão grande para Deus and just reduce it to a little piece of jewelry e simplesmente reduzir a uma pequena peça de joalheria and run the danger of losing the significance of it. e correr o risco de perder o significado dela. Now I hope this does not happen in Brazil, Eu espero que isso não aconteça aqui no but Brasil. it happens in the United States. Isso acontece nos Estados Unidos. At Easter time, Na época da Páscoa, you not only have gold crosses, não somente você tem aquelas cruzes de ouro, you have chocolate covered crosses. você tem cruzes que são cobertas de chocolate. Candy with chocolate in the shape of a cross and then covered with chocolate. Então você tem ali aqueles doces no formato de uma cruz e coberto de chocolate. Maybe that doesn't bother you. Talvez isso não te incomode, It bothers me much mas realmente me incomoda muito. because it cheapens, Porque isso realmente desvaloriza, it robs that symbol rouba aquele símbolo of its real significance. do seu significado real. Now again, brothers and sisters, I'm not saying to any of us, don't have chocolate crosses and don't have gold crosses. I'm not saying that. Irmãos e irmãs, por favor, me entendam, eu não estou falando para vocês não terem lá a cruz de chocolate ou outras coisas. Você tem que fazer essa decisão por si mesmo. But all I am saying to us, brothers and sisters, let us not be guilty of taking that great event of Calvary Mas, irmãos e irmãs, tudo que eu estou dizendo é para que nós não possamos tomar aquele grande evento do Calvário and in any way devalue. e, de qualquer maneira, nós desvalorizarmos. Because on that cross, God was doing a mighty work. Porque naquela cruz, Deus estava fazendo uma obra And grandiosa. it will take us the rest of eternity to discover all it was that God was doing. E vai gastar, nós vamos desprender toda a eternidade para tentarmos entender tudo aquilo que Deus conseguiu na cruz So do let's Calvário. not cheat. Então não vamos depreciá-la. So Paul says to those people who are perishing, Então Paulo falou para aquelas pessoas que estavam perecendo. the cross is foolishness. A cruz era uma tolice.
Now, maybe some of you university students Talvez alguns de vocês sejam alunos de universidade. have found yourself engaged in a conversation with another university student. Já se, às vezes, encontraram uma situação de conversa com outro aluno da universidade. Maybe with someone who was majoring in philosophy. Talvez alguém que a sua especialidade fosse Have filosofia. you ever tried to explain the cross to someone who's majoring in philosophy? Você já tentou explicar a cruz para alguém cuja especialidade é filosofia? When you take all these philosophical systems, Quando você pega todos esses sistemas filosóficos, men with great minds homens com grandes mentes, come up with all these theses, chegam com todas essas teses, and then they're, what's the opposite of a thesis? Antithesis, e também chega ali com as suas antíteses, and they come up with a synthesis. então vem com a síntese. They take all this information. E tomam toda essa informação. There was one man, one philosopher, Houve um filósofo, um he homem, set forth a thesis, e ele colocou ali uma tese, and then he set forth the antithesis, ele colocou ali a and he antítese, came up with a synthesis. síntese. Synthesis. Ele então chegou à conclusão daquela And síntese, he thought he had arrived at the ultimate truth. e ele achou que tinha chegado à verdade última. And it did not include Jesus at all. E não incluiu Jesus de maneira nenhuma. It included no cross. E não incluiu qualquer cruz. So Paul says for those people who are perishing, Então Paulo falou para aquelas pessoas que estão perecendo. the cross doesn't make any sense at all. A, It's foolishness. a cruz não faz o menor sentido e é uma tolice. So I hope we see that unless there is revelation given us, E eu espero que nós vejamos que a não ser que haja revelação em nós, unless light breaks into our hearts, a não ser que a luz realmente penetre os nossos we corações, may never use the word foolish. nós não possamos usar a palavra tolice. But in our thinking, we may feel like it's not all that significant. Mas talvez na nossa mente a gente ache que talvez não tenha essa importância. Paul also says in these verses Paulo também diz nesses versículos that to the Jews, que para os judeus the cross was a stumbling block. que a cruz era uma pedra de tropeço, It was a scandal. era um escândalo. Now, again, it may be helpful for us to remind ourselves as to what the mentality of the Jewish people was. Talvez seja de ajuda para nós tentarmos imaginar qual era a mentalidade daquele povo judeu. Now, if we read our scriptures carefully, Se nós lermos as escrituras cuidadosamente, we discover from the very first book in the Bible nós descobrimos daquele primeiro livro da Bíblia that God is going to send one que to Deus undo what man has done. enviaria alguém para desfazer aquilo que o homem tinha feito. In Genesis chapter 3, Em Gênesis capítulo 3, God says, Deus "The diz: seed of the woman a semente da mulher will crush the head of the serpent." vai esmagar a cabeça da serpente. There was already in God's heart a method whereby he was going to overcome the disobedience and sin of man. Já havia no coração de Deus um método pelo qual ele iria vencer a desobediência do homem. When God brought Abraham into covenant with himself, Quando Deus trouxe Abraão para ter aquela aliança consigo mesmo, God had one goal in mind, Deus tinha apenas um alvo em vista, that through the descendants of Abraham, a Messiah would be born. que naquela descendência de Abraão um Messias nasceria. One would be born into this world that would be their Messiah. E um nasceria daquela descendência que seria o Messias. Now, in many of the minds of the Jewish people, Então, em muitas das mentes do povo judeu, that meant someone riding in on a beautiful white horse talvez aquilo significasse alguém cavalgando num cavalo branco, with this great army, com esse exército grandioso, and especially in Jesus' day, especialmente nos dias de Jesus. they expected to run in and overthrow the Roman government, Ele esperava alguém que viria e derrubaria o Império Romano reestablish Jerusalem as the headquarters of the government of God. e restabeleceria Jerusalém como aquele quartel-general do governo de This Deus. was their idea of a Messiah. Essa é a ideia deles a respeito de um Messias. And he comes, E ele vem, he appears on the scene as Ele- a humble carpenter, ele aparece naquele cenário como um carpinteiro humilde, a nobody from nowhere. um ninguém de lugar nenhum. They were totally ill prepared to acknowledge him. Eles estavam totalmente despreparados para And reconhecê-lo. then can you imagine? Então você pode imaginar, He starts talking about being crucified. ele começa a falar de ser crucificado. Now you can understand why Peter had a real problem with that. Agora você consegue compreender por que Pedro teve um certo problema com essa And afirmativa. especially when they see him there nailed to that cross. Especialmente quando veem o Senhor cravado naquela Even though cruz. he was crucified at the instigation of the Jewish people,
mesmo que ele tenha sido crucificado por causa da instigação do povo judeu, for the greatest percentage of those Jewish people, para a maior porcentagem daquele povo judeu, their concept would not allow them to embrace him as their Messiah. o seu conceito não permitia que eles pudessem abraçá-lo como seu It was Messias. so foreign to their thinking. Era alguma coisa tão estranha ao seu pensamento. So Paul says, Christ crucified is a stumbling block. É por isso que Paulo diz que Cristo crucificado é uma pedra de tropeço. He came to his own and his own received. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. They rejected. Eles o rejeitaram. That was their estimation Essa era a estimativa deles, of a crucified Christ. de um Cristo crucificado. Paul goes on to say also about the Greeks. Paulo prossegue em dizer a respeito também dos gregos. Same thing he said about those who were perishing. E fala a respeito daqueles também que pereciam, That it's just foolishness. que era apenas tolice. It doesn't make sense. It doesn't add up. Não faz o menor sentido, realmente o resultado não parece ser correto. It's not logical. Não é lógico. You know, the Greeks, they had many famous philosophers. Você sabe que os gregos tinham muitos filósofos Plato. famosos, Platão, Socrates, Sócrates, many famous philosophers. muitos filósofos famosos. So when you take their system of philosophy Quando você toma aquele sistema deles de filosofia and set it alongside of a crucified Messiah, e você coloca lado a lado com o Messias crucificado, the only conclusion they can come to, a única conclusão que eles podem chegar, this is foolishness. isto é tolice. This just doesn't make sense. Isso simplesmente não tem o menor sentido. So when human beings, Então, quando os seres humanos, Jews judeus or Greeks, ou gregos, when they look at the cross through natural eyes, quando eles olham para a cruz com seus olhos naturais, it's either a stumbling block é tanto uma pedra de tropeço or foolishness. ou uma tolice. How about for us? E para nós? Paul says for those who are being saved, Paulo diz que para aqueles que são salvos, it is the power of God. é o poder de Deus. For the called, it is the wisdom and power of God. Para aqueles que são chamados, é o poder e sabedoria de Deus. So, dear brothers and sisters, Então, amados irmãos e irmãs, what we need to do is to not allow our natural way of thinking o que, irmãos e irmãs, nós precisamos fazer é não permitir que a nossa maneira natural de pensar, to rule our conclusion. que possa governar as nossas conclusões. What we're talking about here can only be understood by the help of the Holy Spirit. Aquilo que nós estamos falando aqui só pode ser compreendido com o auxílio do Espírito Santo. When Paul was writing his letter to the Ephesians, Você se lembra quando Paulo estava escrevendo a sua carta aos Efésios? that first prayer that he prayed for them, Aquela primeira oração que ele fez por eles, that the eyes of your understanding may be opened. para que os olhos do vosso entendimento possam ser abertos. Actually, in the Greek, it says the eyes of your heart being enlightened. Aquilo, na realidade, no grego, diz os olhos do seu coração serem iluminados. If you and I tonight would be able to go back and stand at the foot of that cross Se hoje nós pudéssemos voltar e ficarmos no pé daquela cruz and view with these eyes what took place there. e observar com esses olhos o que aconteceu ali. Those of us, most of us here, I'm sure, are all Gentiles. Eu acho que a maioria de nós aqui somos gentios. Our conclusion would be foolishness. A nossa conclusão seria que é uma tolice. We would have never said that is the wisdom of God and the power of God. Nós nunca diríamos que aquilo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. That's an utter failure. É uma falha completa e Nobody cabal. would have ever dreamed that that's the greatest symbol of success in the universe. Ninguém poderia sonhar que aquele era o maior símbolo de sucesso no universo. So what has to happen? Então o que tem que acontecer Is the Holy Spirit has to do something in us. é que o Espírito Santo tem de fazer algo em nós. He has to take the scales off of the eyes of our heart. Ele tem que tirar aquelas escamas dos olhos do nosso coração. And then to stand there and view that cross. Então, para que nós possamos ficar de pé ali e contemplar aquela And cruz. not just see the event. Não somente vermos o evento, Not just see the suffering of our Lord. não somente vermos o sofrimento do nosso Senhor, Not just seeing the way he was treated. não somente ver a maneira como ele foi tratado, See behind all of that. mas ver por trás daquilo tudo. Behind it, see the wisdom and power of God. E por trás daquilo ver a sabedoria e o poder de Deus. That's why Paul in these verses goes on to say, É por isso que Paulo, nesses versículos, continua the dizendo: foolishness of God is greater than the wisdom of men. a tolice de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. The weakness of God is greater
than the strength. A fraqueza de Deus é muito mais forte do que e é maior do que a fortaleza dos And homens. he illustrates this by pointing out there weren't many people who were wise who responded to the gospel of the cross. E ele continua dizendo que não houveram muitas pessoas que eram sábias que responderam realmente ao Evangelho. There were not many Da cruz. PhDs and professors of philosophy. Realmente não haviam muitos PhDs ou professores de There were filosofia. not many people of high social standing. Não eram muitas pessoas que tinham uma posição social muito alta. It was the nobodies, Eram aqueles que não eram ninguém. those that were not of any significance at all. Aqueles que não tinham qualquer significância. Somehow their eyes was open. De alguma maneira, os olhos And dessas they pessoas saw foram the abertos. Lord Jesus as the crucified Messiah. E eles viram a Jesus como o Messias crucificado. They believed on him. Eles creram nele. And when they did it, a tremendous power was released within them. E quando eles assim o fizeram, um poder tremendo os envolveu. You remember what Paul said to the Roman church in chapter 1 of Romans? Você se lembra que Paulo disse no capítulo 8 de Romanos? Listen to this, brothers and sisters. Ouça isso, irmãos e irmãs. Coming out of the heart and mouth of a Pharisee, Vindo isso aqui da boca de um fariseu. an ex-Pharisee, I should say. Eu deveria dizer um ex-fariseu. Listen to what he said. Ouça o que ele diz. I am not ashamed of the gospel, Eu não me envergonho do Evangelho, for it is the power of God unto salvation, porque é o poder de Deus para a salvação, to everyone who believes, para todo aquele que crê. to the Jew first, Primeiro ao judeu then to the Gentile. e então ao gentio. Now, he did not come to that conclusion through reading somebody's philosophy. Ele não chegou a essa conclusão pelo fato de ter lido alguma filosofia de alguém. This was his evaluation of the cross. Essa era a sua avaliação da He cruz. saw that God was working there in that cross Ele viu que Deus havia trabalhado naquela cruz, and doing a work there through his son fazendo ali uma obra com seu filho, that could take the worst of sinners que podia tomar o pior dos and pecadores transform them e transformá-lo and conform them to the image of the Lord. e conformá-lo à imagem do Senhor Jesus. That's the kind of power Paul saw there. É esse tipo de poder que Paulo viu ali. Is that the way we do it? É assim que nós também vemos. Do we believe that that same gospel of the cross can transform us today? Nós cremos que aquele mesmo poder da cruz pode nos transformar hoje. He says it is the wisdom of God. E ele diz que é a sabedoria de Deus. You remember in Isaiah's prophecy, Você se lembra na profecia de Isaías? God says, my thoughts are not your thoughts, Deus disse, os meus pensamentos não são os seus and pensamentos. my ways are not your ways. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Dear brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, it seems to me if we could accumulate all the intellect of every human being who would ever live, e parece para mim, se nós pudéssemos acumular todo aquele intelecto que um ser humano pudesse conter, if we could put that all together, se nós pudermos reunir tudo isso, they would have never come up with the cross as a way of God restoring the universe. nunca chegaria a uma coisa como a cruz restaurando todo o universo. It would have been foolishness, Seria tolice. but it is the wisdom of God. Mas é a sabedoria de Deus. How do we know it was the wisdom of God? Mas como nós sabemos que é a sabedoria de How do Deus? we know it is the power of God? Como nós sabemos que é o poder de Deus? Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Now, if it embarrasses you, you don't need to respond. Se realmente te deixar embaraçado, você não precisa But responder. how many of you here tonight believe in the Lord Jesus? Mas quantos aqui nesta noite creem no Senhor Jesus? Levante sua mão, por favor. Now, don't be embarrassed. Não fique embaraçado. You're a Christian. Se você é um cristão, You've been born again. você nasceu de novo. Then that proves Isso prova that the cross que a cruz is the power of God. é o poder de Deus. Were you able to change yourself? Você seria capaz de mudar a si Did mesmo? you come up with some method that you can change yourself? Você chegou a algum tipo de método que fala que você pode mudar a si mesmo? Now, in the U.S., every year we have New Year's resolutions. Lá nos Estados Unidos, todo princípio de ano a gente tem aquelas resoluções de ano novo. Ways we are going to improve ourselves for this coming year. Maneiras com as quais nós vamos melhorar a nós mesmos nesse próximo ano. We're never successful. Nós nunca somos High bem-sucedidos. ideals, Ideais altíssimos, great promises, promessas but grandiosas, we fall flat on our face. mas nós caímos de cara no chão. This is just over little things. É simples, com coisas simples. What about the matter of your sin? E o que você pode dizer a respeito do seu pecado? Is that which totally separates you from God E é isso que te separa totalmente de Deus. and destines you to an eternity outside of knowing Him? E te destina para uma eternidade fora da sua presença. What kind of program you're going to come up to deal with that one? Que tipo de programa e método você vai descobrir para poder resolver isso? Where are you going to find the wisdom? Aonde você vai encontrar a sabedoria? In the cross. É na cruz, irmãos e irmãs. That's why I trust
É por isso que eu confio that in this coming year, que neste ano, agora, that you and I will give ourselves que eu e você vamos dar a nós mesmos to times of meditation. para tempos de meditação. Now, I don't know how it is in Brazil, Eu não sei como é que é aqui no but in Brasil, the U.S. it's a lost art. mas nos Estados Unidos é uma arte que já está perdida. We don't have time. Nós não temos tempo. Not only that, we don't know how. Não somente isso, nós também não sabemos como. We don't do much thinking about them. Nós realmente não pensamos muito a respeito das coisas. Could I appeal to us tonight? Será que eu poderia apelar a That nós for essa in noite? this coming year, Que para neste ano, that periodically we come before this cross. para que periodicamente nós possamos chegar diante dessa cruz And again, ask the Holy Spirit to open our eyes. e de novo pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos, And let us view that cross que possamos ver essa cruz with these eyes. com estes olhos And not just see the event, e não somente ver o but evento, to see the reality behind that event. mas ver a realidade por trás do evento Come to the conclusion with Paul. e chegar àquela conclusão de Paulo. There in that cross, Ali naquela cruz, there Christ crucified ali Cristo que está crucificado, is the power and the wisdom of God. ali está o poder e a sabedoria de Deus. And then make it our determination Então fazer a nossa determinação, that is where we're going to find the solution for any situation that arises in our lives. que é ali que nós vamos encontrar a solução para qualquer coisa que aconteça em nossas vidas. You know, I'm getting a little older. Você sabe, eu estou ficando um pouco velho. I found out there's only one option to getting older. Eu descobri que só tem uma opção para ficar velho. You know what that is? Você sabe qual que é? What's the option to getting older? Qual que é a opção de ficar velho? Dying. Morrer. And I'm not quite ready yet, E eu não estou muito pronto ainda não. unless the Lord wants me. A não ser que o senhor queira. But I'm getting a little older. Mas eu estou ficando velho. Matter of fact, I turned 60 this year. Na realidade, eu completei 60 anos esse ano. That's a high water mark for me. Para mim, isso é um nível de água I bastante didn't alto. have much trouble with 30, Eu não tive muito problema com 30 anos. a little bit of trouble with 40, Tive um pouquinho de problema com 40. a little shaky with 50. Fiquei um pouquinho sim balançado com 50. Mas 60, 6, 6-0, closer and closer to the end. tá chegando cada vez mais pertinho ali do fim. But you know what I think is happening, brothers and sisters? Mas você sabe o que está acontecendo, irmãos e irmãs? I think the Lord is finally getting it through to my thick head. Mas eu acho que finalmente Deus está fazendo isso penetrar na minha cabeça grossa. He has made it simple, Ele fez isso simples para nós. not easy. Não fácil. Don't let anybody ever tell you the cross is easy. Nunca permita que alguém te diga que a cruz é fácil. But He has made it simple. Mas Ele fez simples. Can you imagine Você- a man like the Apostle Paul Você pode conceber um homem como o apóstolo Paulo, having nothing to say não tendo nada a dizer, except Christ is crucified? a não ser Cristo e Ele crucificado. Pretty simple, isn't it? É muito simples, não é? But we have to add this and this and this. Ah, mas and this. mas a gente tem que colocar isso e aquilo e aquilo. And by the time we're finished, it's so complicated nobody could understand. E quando a gente termina, está tão complicado que ninguém consegue entender. Every once in a while, the Lord wants to come along and cut off all those things we have added Então, de vez em quando, o Senhor tem que vir e cortar todas essas coisas que nós adicionamos. and get us back one more time to center there on that cross where Christ was crucified. E fazer-nos voltar mais uma vez para aquele centro de Cristo e Ele crucificado. So I guess, brothers and sisters, E eu creio, irmãos e irmãs, what I'm hoping will happen in these few times that I'm responsible for o que eu espero que aconteça nesses poucos momentos que estaremos juntos aqui, is that you will go with me on a trip. é que você vá comigo numa viagem. You will go with me and stand with me at the foot of that cross once again. Que você vá comigo e permaneça ali em pé, ao pé daquela cruz mais uma vez. And we'll look at certain dimensions of that cross. E você possa observar algumas das dimensões daquela cruz. I hope, again, I'll probably say this again, but just to remind us, we're only going to be able to look at a few. Eu já vou talvez falar isso de novo, mas nós só vamos ter a oportunidade de falar de poucos We're not aspectos. attempting to be comprehensive. Nós não vamos tentar ser totalmente compreensivos. We just want to respond to the things that we feel impressed in our hearts. Nós vamos falar apenas das coisas que realmente nós sentimos impressionados no nosso coração. First, we want to look at the grace of the cross. Em primeiro lugar, nós queremos olhar a graça da cruz. The grace that was manifested at the cross. A graça que foi manifestada na cruz. Secondly, we want to look at the victory of the cross. Em segundo lugar, nós queremos olhar a vitória da cruz. Oh, I wish I could share with you the excitement that comes into my heart
Eu gostaria de poder compartilhar com você aquela excitação que vem ao meu coração. When I read in John 19:30, Quando eu leio ali em João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, that from the cross, que da cruz, Jesus declared what? Jesus declarou o quê? It is finished. Está terminado ou consumado. The victory A vitória of the cross. da cruz. Thirdly, Terceiro lugar, the character. o caráter. God is interested in character. Deus está interessado em caráter. É na cruz que o caráter é desenvolvido. And then lastly, E por último, we want to fellowship about the unity nós queremos compartilhar sobre a that unidade was produced at the cross. que foi produzida na cruz. How that unity can be manifested today. E como essa unidade pode ser manifesta hoje. Paul had one message. Paulo tinha apenas uma mensagem: Christ and him crucified. Cristo e este crucificado. And I think it behooves us, brothers and sisters, Eu acho que isso para nós, irmãos e irmãs, spend some time e carece para nós gastarmos algum tempo, fellowshipping together, tendo comunhão uns com os outros, meditating upon meditando sobre isso, this which Paul saw, sobre isso que Paulo viu, with the hope that some of what he saw would get inside of us. com a esperança de que um pouco daquilo que ele viu possa realmente entrar em nós, Get inside of us in such a way that it gets a hold of us de entrar em nós de tal maneira que possa nos agarrar, nos prender and changes us. e transformar-nos. Maybe no one has pointed this out to you yet, Talvez ninguém tenha indicado isso para você ainda, but you're not finished yet. mas você não está completo ainda. In the U.S., we have a little button that some people wear. Nos Estados Unidos a gente tem um pequeno button que algumas pessoas usam. It says, "Please be patient with me. Por favor, você tem paciência comigo. God is not finished yet." Deus ainda não acabou a obra dele. Is that true about you? E será que é verdadeiro a respeito de vocês? Still work to be done? Será que tem obra aí para ser feita ainda? See, I want to put a sign on my forehead, still under construction. Eu quero colocar aquele aviso aqui na minha testa que estou em construção, em obras. He hasn't finished yet, brothers. E não acabou ainda. So may the Lord be merciful to us. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. May we have ears to hear. Que nós possamos ter ouvidos para The ouvir Spirit of God is seeking to say to us about the cross o que o Espírito de Deus está querendo nos dizer a respeito da cruz. and about that wonderful one who died there on it. E a respeito daquele maravilhoso que morreu sobre ela. Can we pray? Que nós possamos orar agora. Won't you pray? Ok. Nosso amado Senhor, mais uma vez nós dizemos que queremos estar aos Teus pés, Senhor. Senhor, para podermos contemplar ao Senhor mais uma vez. Senhor, cravado naquela cruz. E, Senhor, o nosso coração e a nossa oração nessa noite é que realmente o Senhor venha nos dar a perspectiva correta, Senhor. Senhor, há quantos anos nós conhecemos essa verdade? Senhor, como o irmão falou, quão difícil tem sido de entrar na nossa cabeça tão grosseira e tão grossa, Senhor. Mas que o Senhor possa, através dessa semana, Senhor, pela habilitação do Teu Santo Espírito, Senhor, revelar essa realidade em nós. Senhor, que ao enxergarmos isso, realmente o Senhor possa nos cativar. E, Senhor, sendo cativos, realmente nós possamos correr após o Senhor. Senhor, nossa oração nessa noite é que durante essa semana, realmente, o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, que o Senhor venha nos dar um ambiente adequado, Senhor, para o Teu Espírito poder trabalhar no nosso meio. Senhor, venha nos ajudar a focalizar naquelas coisas que são Tuas, Senhor. Senhor, nos entregamos nas Tuas mãos e nos encomendamos nas mãos do Espírito Santo. Senhor, para que o Senhor faça essa obra. No nome do Senhor Jesus. Amém.